Alô, gente de todo o meu Brasil. Vai o meu abraço ao meu irmão Antônio, ao meu irmão Paulo Roberto, meus irmãos daí de Curitiba, lá do Belém do Pará, uma belíssima cidade, onde eu tive ali 10 ou 11 vezes, estive nessa cidade, na Praça do Relógio, as Mangueiras do Belém do Pará, ali o Mercadão do Peixe, ali no Belém. Quantas vezes eu estive nessa cidade? Recife, Salvador, Macabau, toda essa cidade de São Luís, Imperatriz, Goiânia, Brasília. Eu rodei por todo este lugar. Vai o meu abraço para todos os meus irmãos e minhas irmãs que está comigo nesta caminhada. Todos os dias estou trazendo uma palavra de vida e de esperança para nós. E eu tenho uma mensagem para nós neste momento. E o título da mensagem é essa: a oração não muda o plano de Deus. Não adianta orar, porque nós temos que fazer a própria oração que foi nos ensinado. Quando Jesus ensinou os seus discípulos, ele disse: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. É isso, é que a maioria do povo chamado povo de Deus não deixa ou não quer que a vontade de Deus permaneça. E nós não somos dono da nossa vida. A nossa vida pertence a Deus. Deus é aquele que dá a vida e Deus tira a vida. Deus é aquele que fere e é aquele que sara. É aquele que cria a luz e cria as trevas. É aquele que forma a guerra e cessa a guerra. Isaías 45, versículo 7. Nós vemos que tudo que Deus faz está perfeito. Então, olhando para esse tema dessa palavra, que a oração ela não muda o plano de Deus. O que Deus, em alguns lugares desta Bíblia, nós encontramos Deus agindo dentro da sua vontade, é do seu querer. Não adianta eu me pôr, eu quero assim. Não é conforme eu quero, é conforme Deus quer. Romanos capítulo 9, versículo 16. Não é de quem quer e nem de quem corre, é de quem eu quero, diz o Senhor. Pode, porventura, o barro reclamar para o oleiro que está construindo, está fazendo aquele vaso e fala: não quero que você me faz assim não, eu quero diferente agora. Não, ele não tem que reclamar. O vaso, o barro não pode reclamar para o oleiro, então nós não temos que reclamar. Tudo seja feito à vontade de Deus no céu e como na terra. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que no capítulo 15 de Êxodo, e versículo 26, Deus disse ali ao seu povo: eu sou o Senhor que te sara. Deus propôs em sarar aquele povo, porque não havia médico, não havia plantação, remédio no deserto. Deus foi o médico daquele povo. Eu sou o Senhor que te sara. No Salmo 103 ele diz, ali outra vez: bendiz, ó minha alma, o Senhor. Tudo que é em mim, bendiz o teu santo nome. É Ele quem perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades.
Outra vez manifestou Deus em Isaías 53. Ele disse ali: Ele levou sobre si todos os nossos pecados e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Agora, vamos olhar para este livro. Nós olhamos algumas passagens em que Deus feriu e depois Deus sarou. Há outros que Deus feriu e não sarou. Deus deixou que morreu. Até nos dias de hoje acontece da mesma forma. Não adianta os locais chamados igreja colocar placa lá na frente, dizendo: irmãos, nós estamos em campanha de oração. Não adianta, irmão. A oração não muda o querer de Deus, os planos de Deus. Nada pode deter Deus, porque Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Nós vemos que Miriam, irmã de Moisés, isso está em Êxodo, em Número, capítulo 12. E ali pelo versículo, se pode começar pelo início do versículo, do capítulo, mas no versículo 10, Deus, antes um pouco, Deus desce numa nuvem e fala com Moisés, mas ao momento que Deus se retirou, no versículo 10, Miriam fica leprosa. E a sua lepra era como uma neve, branca como a neve. E por causa disso, eles não pôde seguir a caminhada, eles teve que ficar parado. Ela teve que ficar 7 dias distante, retirada do povo. E Moisés clamou a Deus. E Deus sarou. Então, mesmo Deus que feriu, Deus sarou. E nós olhamos uma outra passagem. Nós vemos que ali na passagem de Davi, lá em 2 Samuel, no capítulo ali 11 de Samuel, ali, lá no capítulo 12 de Samuel, nós vemos aquela passagem de Betseba. Davi orou a Deus, depois que recebeu a visita do profeta Natã, e disse que Deus castigaria Davi por causa do seu pecado. Davi clamou, ficou prostrado, tirou sua veste real, sua veste de rei, e vestiu de saco, e sentou sobre a cinza, mostrando humildade perante o Criador. Mas mesmo assim, 7 dias ele ficou prostrado, clamando, jejuando e orando. E Deus não deu ouvido à sua oração. Deus não recebeu a sua oração. E a criança morreu. Então eu digo, e quem era Davi? Era aquele que Deus amava de todo o coração. Nós olhamos para a passagem lá do rei Ezequias. Está lá no capítulo 38 de Isaías. E desde o versículo 1 até o versículo 6, 7, você vai encontrar onde o rei Ezequias estava doente, preste a morrer. E ele estava ali preocupado. Então Deus enviou o profeta Isaías para falar com o rei. Ele entrou na sala onde estava o rei acamado e diz assim: assim diz o Senhor, ordena sua casa, porque tu morrerás e não viverás. Ele disse isso e virou-se e foi embora. E naquele momento, a palavra foi essa, o recado que Deus enviou foi este: manda que ele ordena a tua casa. Mas que casa? Você quer a casa material? Arrumar os armários, mesa, cadeira, os bancos, essas coisas assim? Não. Sua casa é espiritual. Essa casa
que Deus estava mandando ele ordenar: coloca a sua casa em ordem, porque a sua hora é chegada. Tu morrerás e não viverás. E virou as costas e saiu. E naquele momento ele olhou-se para o alto, para o céu, em direção ao céu, como disse a mesma palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Eu gosto muito desse versículo. Todas as boas dádivas e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação alguma. Ele diz: ó Senhor, meu Deus, lembra que eu andei reto nos teus caminhos e fiz o que era reto perante os teus olhos. E virou o rosto para a parede e muitíssimo chorou, isso é, chorou muito. Agora, vamos colocar essas palavras em prática. Ele disse: Senhor, lembra que eu andei. A palavra andei é passado. Eu fiz o que era reto. Fiz também é passado. E ele chorou naquele momento. E naquela hora, o profeta já estava no pátio do palácio, indo embora. Veio novamente a palavra ao profeta Isaías e diz: volte e diga ao rei Ezequias, chefe do meu povo, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eis que eu te sararei e te darei mais 15 anos de vida, e das mãos do rei da Síria te livrarei por amor do meu povo. Então, você vê que Deus, naquele momento, Deus mudou. Deus não costuma mudar. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas Deus mudou. Por quê? Porque as misericórdias, como disse Lamentação de Jeremias 3:22, que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque sua misericórdia dura para sempre. Romanos capítulo 11, versículo 32. Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Deus compadeceu daquele homem. As lágrimas comoveu, porque a bondade de Deus é grande. A misericórdia de Deus é grande. Ó Senhor, lembras que eu andei, mas não estava mais andando. Eu fiz o que era reto, mas não estava mais fazendo. Então não adianta. Muitas vezes, irmãos, o que eu quero dizer com isso, que a oração não muda o plano de Deus. Muitas vezes as pessoas forçam tanto esse local chamado igreja, faz reuniões de oração, semanas, meses, ou até ano. Tem uma certa denominação aí de São Paulo, não vou dizer o nome dela. Ela costuma abrir as portas às 6 horas da tarde. E fica uma pessoa com um caderno para anotar quanto tempo de oração aquelas irmãs, aqueles irmãos oram. Assim que a pessoa chega, é notado a hora, o momento que ela chegou. Ela dobra o joelho e ora, e fica ali orando, 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 até na hora que o chefe de lá diga amém, aí para. E é notado, dia tal, a irmã orou 60 minutos, 1 hora, tal dia ela orou 1h20, tal dia ela orou 50 minutos, e aquilo é notado o ano inteiro. Quando chega no fim do ano, aquilo vai para uma análise, vocês fazem uma análise, quem mais orou pode receber um cargo dentro dessa denominação, que é tão conhecida, eu não preciso nem dizer o nome dela, que você deve saber que denominação é essa.
E as irmãs recebem ali um cargo. Agora eu pergunto, para que serve o cargo? Para a pessoa se tornar escravo dentro desses movimentos. As pessoas deveriam se alegrar. As pessoas deveriam se alegrar quando as pessoas não fossem chamadas. Mas pelo contrário, a gente que chega a sair da denominação dele porque não foi convidada para ser um obreiro ou uma obreira. Então nós vemos, eu já vi, já participei, 40 dias de oração. A igreja ora 40 dias. Chega, a porta é fechada e ali ora. 1 hora, 40 dias. No fim dos 40 dias, o pastor diga, quem é que tem um testemunho aqui, transformação de vida, uma cura e tal. Ninguém se manifesta. Por quê? Porque Deus não trabalha dessa forma. Deus não tem compromisso nenhum com o homem através de oração. O orar é um querer pessoal da pessoa. A pessoa deve orar por gostar, por amar a Deus, por ter prazer em ter comunhão com Deus. É como um amigo, aquele amigo que sempre se dá, se relaciona um com o outro, aquele casal, vão na pizzaria junto, vão na festa junto, vão na praia junto, estão sempre comendo, bebendo, estão sempre junto. Então, quanto mais junto está, mais junto eles querem ficar. Mas um dia, talvez por questão de trabalho, por questão de uma mudança, por qualquer um outro costume, a pessoa pode ir distanciando. Antes se vê todos os fins de semana, não vê quando chega o fim de semana para estar unido. Dali a pouco a pessoa vai se distanciando. Liga lá de vez em quando, antes se liga quase todos os dias, liga lá uma vez ou outra e assim vai passando. Quando vê, a pessoa liga uma vez por mês, dali a pouco não se liga mais. E se acabou. Ficou um para lá, outro para cá. Há um amigo que eu não via praticamente há 30 anos. Esse era um grande amigo que eu tinha no tempo que eu era ainda solteiro, com meus 19 anos de idade. Nós cantava junto, nós fazia arte marciais junto. Isso é, participei de judô, de karatê, nós estava sempre participando. E nós passeávamos, ia para o cinema, nós ia para todo lugar, né? Passeava São Paulo, nós estávamos sempre ali pelo centro de São Paulo. Então, e fazia praticamente desde o ano 90, do início de 90 que eu não via ele. Quando foi o ano atrasado, eu procurei e achei a casa dele. Eu percebi que depois que eu me identifiquei, não me conheceu, ele me recebeu, mas eu vi que não foi. Eu tinha amizade com toda a família dele, mas ele não ligou para nenhum da família dele, dizer, olha, o Nilson está aqui na minha casa, olha, você não sabe quem está aqui. Ele não ligou. Ali conversou um pouco comigo, todos os assuntos que eu puxava da nossa época de jovem, eu percebia que ele saía fora do assunto, não se interessava. Depois eu fui saber, ele pertence a uma seita que não trabalha dia de sábado, que não come carne de porco, e tal, uma seita que não bebe leite, que não faz não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu nem entrei em discussão. Eu falei, então agora eu entendi que esse povo se diz ser diferente de todos, porque ele se diz ser um povo mais certo, mais santo na face da terra. Então eu vi que esse meu amigo, por muito tempo, ele mudou. Então o que eu quero dizer com isso? Uma pessoa que ama, tem prazer em ter comunhão, porque a oração, irmão, é comunhão com Deus. Não adianta, as pessoas falam assim, você está doente, vai buscar Deus, vai orar a Deus. Você vai nos hospitais, está cheio de quem? De crente. Quem é os pastores? Por que os pastores fazem grande convênio? Os melhores convênios, quem faz? Eles. Os convênios médicos, os pastores têm. E aí, ele fica doente, ele corre para onde? Para o hospital. Você vai no hospital, está cheio. Você vai também na cadeia, está cheio de crente lá na cadeia. Eu não falo porque eu já participei, eu sei muito bem do que eu estou falando. Então eu pergunto, principalmente filho de crente, filho de pastor, tudo envolvido com coisas erradas, estão tudo na cadeia. Então o que eu quero dizer com isso? A oração, ela não muda. Não muda o querer, a vontade de Deus. Quantas pessoas estão enfermas,
médico especialista, e opera de cá, e opera de lá, e oração em cima de oração, em cima de oração, e não é resolvido. E a pessoa vem a falecer. Mas há pessoas que Deus, como o próprio Senhor diz que nem todas as enfermidades é para a morte. Há enfermidade que não é para a morte. É para que através dele se manifesta quando os discípulos, ali no capítulo 9 de João, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou, ele e seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem ele nem seus pais. Foi para que através dele se manifestasse a glória de Deus. Então, voltando para aquilo que eu quero dizer. A Igreja Católica existe, hoje eu não sei como está, mas eu conheço o testemunho de uma freira que ela estava no convento e ela disse que ela ainda era bem jovem, tinha que seus 14 anos, quando foi levado para o convento. Ela falou assim que se quebrasse uma xícara, um copo, eles tinham que rezar 150 Ave Maria, 120 Pai Nosso, em cima de grão de milho, ajoelhado em voz alta, no meio de todas. Todo mundo passando e vendo ali dentro do convento. Era aquelas mulheres que eram encarregadas, aquelas mulheres que tinham a natureza bem carrasca, aquelas mulheres. E ela disse que isso formava ferida nos joelhos, mas por causa de uma xícara, eles tinham que fazer essa tal de penitência. E isso foi levado para onde? Para dentro das chamadas igrejas evangélicas. Hoje eles fazem a mesma coisa. Hoje põe o povo para orar a noite toda. Eu orava das 10 da noite até o dia amanhecer. Quantas vezes eu fazia isso? Porque eu achava que quanto mais você orava, mais você se santificava. Não se santifica. Isso não quer dizer nada, porque a carne não se santifica. Isso aqui é imundiça. Isso é uma coisa impura, uma coisa imunda. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo neste momento, saiba que a oração não muda o plano de Deus. Se algo tem que acontecer na sua vida, você pode se rastejar, você pode fazer o que você quiser. Eu orei 100 horas, jejuei 250 horas em 10 dias. E nada aconteceu, porque não é o que eu quero, é o que Deus quer. Romanos 9 e 16. Então fique com esta palavra, meu irmão e minha irmã. Fique com esta palavra e continua. Quando você sentir necessidade de orar, você ora por amor a Deus, não porque o seu pastor, alguém, círculo de oração, corrente de oração, mesa de oração, essas coisas não mudam a vontade ou o plano de Deus, mas a sua comunhão com Deus é muito importante. Ore não contrariada, mas ora por sentir prazer em falar com o Pai Celestial. Fique com esta palavra. Que Deus assim conceda a graça sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Bye, bye.